Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 70 km por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos, 2/3 de hora, depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada de A. 4 minutos, B. 7 minutos, C. 10 minutos, D. 15 minutos ou E. 25 minutos. Olá, eu sou o Edson Tomasso e estou aqui para ajudar você a aprender física e matemática. Peço a você que já deixe o seu like para não esquecer depois. Se você mudar de ideia, pode dar o seu dislike a hora que você quiser. Lembramos a você que aqui temos exercícios de alto nível, resolvidos passo a passo, fartamente ilustrados e com dicas sobre a teoria por trás deles. E tudo isso porque a gente quer ver você dominando a matéria. Velocidade, espaço e tempo. Imagine que o automóvel passe pelo quilômetro 100 de uma estrada às 13 horas e que depois ele passe pelo quilômetro 300 às 15 horas. Vamos esquematizar para facilitar o entendimento. Começamos a observar o movimento do automóvel às 13 horas e encerramos nossa observação às 15 horas. Então, 13 horas foi o nosso instante inicial, T0, e 15 horas foi o nosso instante final, TF. Percebemos então que o nosso evento ocorreu durante um determinado intervalo de tempo, que nós indicamos pela letra grega maiúscula θ e a letra t. Este intervalo é determinado subtraindo o instante inicial do instante final. Observamos também que começamos a estudar nosso evento quando um automóvel passou por um determinado ponto da estrada, o quilômetro 100, que foi a nossa posição ou espaço inicial, que representamos por S0. E encerramos o nosso estudo quando o veículo passou por outro ponto da estrada, o quilômetro 300, que foi a nossa posição ou espaço final, que representamos por SF. Percebemos então que houve uma variação do espaço, ou seja, um trecho percorrido pelo automóvel que representamos pela letra grega maiúscula θ e a letra S. Essa variação é definida subtraindo o espaço final do espaço inicial. Ao dividir a variação do espaço pela variação do tempo, temos a velocidade média do objeto em estudo, o que pode ser resumido pela fórmula da velocidade média. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. No quadro amarelo, temos um pequeno resumo da teoria, se você precisar relembrar de alguma coisa. Chegou aquela hora em que você dá uma pausa no vídeo para fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, se inscrever se ainda não for inscrito, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E segundo, tentar resolver o exercício antes da gente partir para a resolução. Depois a gente confere se você acertou, ok? Pode pausar. E aí, resolveu o exercício? Ficou com alguma dúvida? Conta para mim aí nos comentários. Aí eu vou poder avaliar as dificuldades que você está encontrando e trazer novos exercícios para te ajudar, ok? E lembre-se, pessoa, gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão. Então, compartilhe esse vídeo com quem também está estudando física e matemática. Você ajuda essas pessoas com seus estudos e, de quebra, nos ajuda na divulgação do canal. E se você quiser, se você puder, contribua para a manutenção deste canal que faz tudo para ajudar você nos seus estudos. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, dominandoamateria@gmail.com. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. E vamos lá resolver o exercício. A resolução do exercício. Vamos começar a resolver o exercício analisando as informações sobre o ônibus. Sabemos que ele se move com velocidade constante de 75 km por hora e que 40 minutos depois de passar pelo posto de pedágio, ele chega ao ponto de ultrapassagem. Agora, vamos analisar o que sabemos sobre o automóvel. Sabemos que ele se move com velocidade de 100 km por hora. Sabemos que, em algum ponto entre o posto de pedágio e o ponto de ultrapassagem, o automóvel ficou parado por algum tempo e depois voltou a andar, mantendo a velocidade média de 100 km por hora, até atingir o ponto de ultrapassagem. Sabemos também que ele ultrapassou o ônibus 40 minutos depois de ter passado pelo posto de pedágio. Então, no caso do automóvel, o tempo até a ultrapassagem, representado por ΔTU, será dado
pela soma entre o tempo que o automóvel se movimentou, representado por ΔTAm, e o tempo em que ele esteve parado, representado por ΔTAp. Agora que conhecemos e representamos todas as informações do nosso esquema, vamos começar os cálculos. Sabemos que o tempo até a ultrapassagem é a soma entre o tempo que o automóvel ficou parado e o tempo em que ele se movimentou. O problema nos pergunta por quanto tempo o automóvel ficou parado. Isolando o tempo parado, temos que este é igual ao tempo gasto até a ultrapassagem, menos o tempo em movimento. Vamos reordenar para ficar mais fácil de você acompanhar. Eu sei que o tempo gasto até a ultrapassagem é de 40 minutos ou 2/3 de hora, mas não sei por quanto tempo o automóvel esteve em movimento até a ultrapassagem. Para tentar calcular este tempo, vamos recorrer à fórmula da velocidade média. Teremos então que a velocidade média do automóvel é igual ao espaço percorrido por ele até a ultrapassagem, dividido pelo tempo em que ele esteve se movimentando. Eu sei que a velocidade média do automóvel é de 100 km por hora. E sei que o espaço percorrido eu posso calcular usando as informações sobre o movimento do ônibus. Afinal, ambos percorreram a mesma distância até a ultrapassagem. Vamos então calcular a distância percorrida pelos dois veículos entre o ponto de pedágio e o ponto de ultrapassagem. Aplicando a fórmula da velocidade média para o ônibus, temos que a velocidade média dele é dada dividindo-se o espaço percorrido entre o posto de pedágio e o ponto de ultrapassagem pelo tempo gasto nesse percurso. Eu sei que a velocidade do ônibus é de 75 km por hora. A distância percorrida é o que eu quero saber. E o tempo gasto para ir do posto de pedágio até o ponto de ultrapassagem é de 40 minutos ou 2/3 de hora. Neste caso, eu vou usar o valor de 2/3 de hora, já que a velocidade está em quilômetros por hora. Temos então que o espaço percorrido é igual à velocidade média do ônibus vezes o tempo gasto para chegar ao ponto de ultrapassagem. Vamos reescrever para deixar mais fácil de entender. Substituindo os valores na fórmula, teremos 75 km por hora vezes 2/3 de hora. Começamos cancelando as horas. 75 vezes 2 é igual a 150. 150 dividido por 3 é igual a 50. Então, a distância entre o posto de pedágio e o ponto de ultrapassagem é de 50 km. Agora, vamos calcular o tempo que o automóvel levou para percorrer a distância entre o pedágio e o ponto de ultrapassagem. Voltando à fórmula, teremos que a velocidade média do automóvel é a razão entre a distância percorrida do posto de pedágio ao ponto de ultrapassagem e o tempo que o automóvel permaneceu em movimento. Passamos o tempo que o automóvel permaneceu em movimento para o outro lado da equação. Como ele estava dividindo, passa multiplicando. E, por fim, para isolar o tempo do automóvel em movimento, passamos a velocidade média que estava multiplicando para o outro lado, dividindo. Vamos então colocar os valores na nossa equação. Teremos 50 km dividido por 100 km por hora. Lembrando que dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pela fração inversa. Multiplicaremos pelo inverso da unidade, ou seja, horas por quilômetro. Cancelamos o quilômetro e simplificamos 50 e 100 cortando um zero, o que na prática significa que dividimos em cima e embaixo por 10. Teremos então que o tempo que o automóvel permaneceu em movimento é igual a 5 dividido por 10, o que é igual a meio, o que significa que o automóvel permaneceu em movimento por meia hora. Para converter essa meia hora para minutos, eu multiplico por 60 minutos e divido por uma hora, o que mantém minha equação balanceada. Cancelo as horas. E o meu resultado em minutos será de 30 minutos. Agora temos todas as informações necessárias para calcular quanto tempo durou a parada do automóvel. Como dissemos antes, o tempo que o automóvel ficou parado é igual ao tempo para chegar ao ponto de ultrapassagem menos o tempo que ele ficou em movimento. Substituindo valores, teremos que o tempo que o automóvel ficou parado foi de 40 menos 30 minutos, o que é igual a 10 minutos. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C, 10 minutos. E aí? Acertou? Errou? Pelo menos tentou? Se você acertou, parabéns! Se não acertou, não desanime. O conhecimento é como uma casa, se constrói tijolo por tijolo. O erro de hoje é a base do acerto de amanhã.
por hora. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um exercício para deixar você dominando a matéria.